Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando aqui a nossa roda de conversa, intitulada Mulheres na Política. Eu sou o Cris Navarro, do coletivo de Mulheres de Mariporã. Nosso coletivo se organizou a partir de 2019, quando nós começamos a observar que as mulheres não têm uma presença nos espaços públicos e nos espaços políticos da cidade de Mariporã. E, ao mesmo tempo, começamos a olhar para as mulheres, principalmente as mulheres mais carentes, e percebemos uma enorme quantidade de demandas para a saúde, para vaga na creche, para a água. A gente tem uma quantidade enorme de bairros onde as mulheres só recebem a água pela pipa da prefeitura, né? Então, assim, essas demandas todas, né, e que estão todas represadas, porque as mulheres não têm espaço na cidade, né? Então, nós resolvemos organizar esse coletivo, o Coletivo de Mulheres de Mariporã, para ser esse espaço onde a mulher possa ter uma fala, para a mulher onde possa ser ouvida, ser acolhida, e aonde ela possa organizar a sua luta, né? Porque nós sabemos que as lutas são muitas aqui em Mariporã. Só para você terem uma ideia, Mariporã é uma das cidades que tem um alto índice de número de estupros, né? E principalmente estupro contra vulneráveis, e nós não temos uma delegacia com atendimento especial para as mulheres, não temos uma casa de acolhimento, né? Então nós precisamos nos organizar, e é isso que a gente tem feito aí no nosso percurso, né? Eu vou passar para a Francisca, para cumprimentar o pessoal. Boa noite a todas. Me chamo Maria Francisca, conhecida popularmente como Dona Francisca. Sou formada em psicologia, mãe de 6 filhos, todos formados, independentes. Fui eleita vereadora no pleito de 2000 a 2004. Atuei com muito compromisso, muita determinação, muita firmeza. Meu olhar sempre foi voltado, e muito voltado, para as pessoas excluídas. A Cris acabou de fazer algumas colocações muito pertinentes. Eu vivenciei isso. Estive hoje pela manhã, até o final do dia, em contato com essas pessoas. Concordo plenamente com o que a Cris disse. De fato, a nossa cidade está extremamente carente, abandonada, não tem olhar para essa população. Talvez seja em função disso que o partido entendeu e apontou o nome da Dona Francisca como pré-candidata a prefeita. E nós viremos, se a população decidir, entender, nós viremos para fazer essa diferença e para realmente ter um olhar muito especial para essas pessoas que mais necessitam e que fazem realmente a diferença. Tudo bem, Francisca. A gente sabe da tua garra, da tua determinação, e como você gosta de pisar barro, de ir atrás do povo, de saber das demandas do povo, né, e tentar ajudar. Eu vou passar para a Rosa agora. Rosa. Alô, comunidade! Boa noite a todas e a todos. Eu sou Rosa Marina, também conhecida como Preta Rosa ou Marina. Este é um momento único no nosso coletivo de mulheres de Mariporã. Isto porque hoje nós estamos iniciando a apresentação de uma série de lives. A de hoje é importantíssima para nós mulheres. Nós vamos falar da nossa participação na política. E para falar sobre o tema, nós convidamos uma mulher que é o ícone no cenário político do Brasil. Por 2 vezes ela foi eleita deputada federal e hoje está cumprindo seu primeiro mandato como vereadora em Guarulhos. Estamos falando da grande Janete Pietá. Boa noite, Janete. É um orgulho muito grande ter você aqui conosco. Bem-vinda. Boa noite a todas. A nossa Dona Francisca, que orgulho ter uma mulher candidata a prefeita. Olha, que responsabilidade! Muito bom.
É um prazer, Rosa, Marina, a Cris Navarro, a Tati, a Carolina, e todas que foi muito criativo o nome do coletivo, Humanas. Humano com manas, manas brancas, manas pretas, manas de mulher. Manas japonesas. Manas veganas, manas tudo, né? Gostei muito, gostei muito. Tuas ordens, e agora vocês decidem como vamos continuar. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês e muito mais feliz de ter como uma pré-candidata uma mulher que é psicóloga e militante, né? Nas regiões mais carentes. Isso é genial, que já tem uma experiência legislativa de 2000 a 2004. Então, estamos aqui para o que der e vier. Aquilo que eu puder, vou estar sempre juntas com você. E aí? Então, gente, o nosso tema é Mulheres na Política, né? Então, eu acho que eu vou dirigir a primeira pergunta para a Janete. Qual é a importância da representação política das mulheres nesse momento em que o Brasil passa por essa pandemia, por esse caos aí da perda de direitos, né? Esse retrocesso que nós estamos vivendo, né? Olha, em primeiro lugar, eu queria conceituar democracia. Se democracia é a participação do povo, se democracia é a participação da maioria, olha o Brasil, a maioria do povo brasileiro é mulher, né? Então, para ter mais democracia, tem que ter participação de mulher. Mas nós vivemos em uma sociedade machista, capitalista, que só pensa em lucro e que acha que lugar de mulher é na política, porque cozinha é para todo mundo, viu? Eu quero os homens também na cozinha. Mas isso tem que mudar, né? Por exemplo, a educação tem que mudar. Nós não podemos ter esse conceito de que mulher tem que estar na cozinha fazendo tudo e homem solto por aí. Eu acho que nós temos que equilibrar a educação, onde lugar de homem também é na cozinha e no tanque, e lugar de mulher é também na política. Então, a minha primeira questão é um conceito de democracia. A segunda questão é a questão da pandemia. Na pandemia, a vulnerabilidade da mulher cresceu na violência, cresceu no trabalho home office. O Ben, que é o meu marido, ele diz assim, mulher off, porque a gente trabalha demais, né? Então, gostei. É mulher off, e ele é homem off, de ser casa, porque home é de casa. De casa. Então, a questão do desemprego aumentou, e quem é que mais sofreu? Quem mais sofreu foram as trabalhadoras domésticas, as autônomas, né? E quem é que está mais morrendo, Preta Rosa? São a população negra. Né? Então, é o primeiro bate-bola, mas só para dizer que, em primeiro lugar, eu acredito em vocês. Mas para isso é preciso ter garra. Só ter medo de uma coisa,
que o céu caia sobre a sua cabeça. Como não vai cair, vamos à luta, né? Isso. Animação! Vamos ganhar, Mariporã! E aí, uma das questões que eu preparei, a dona Francisca já respondeu. Porque Mariporã é desigual. Se nós formos ver a região dos lagos, a região da Serra da Cantareira, é bem diferente da Terra Preta e da divisa com Guarulhos e Nazaré Paulista. Vocês têm zona rural. Sim. Então, vocês têm que definir. Uma coisa é Dona Francisca, que vai ter que falar para todas e para todos e para a cidade. Agora, num coletivo que eu quero parabenizar, tem que definir qual o foco, qual região ou quais regiões, né? Então, Sim. não sei se eu respondi a sua pergunta, mas dei algumas dicas, né? Sim. Então, Junete, hoje, no vídeo da Jandira Fegali, ela deu uma informação e, assim, eu não consegui ainda confirmar, mas como ela é uma pessoa que a gente tem bastante confiança, que saiu uma estatística que no Brasil, de 10 mulheres que morrem da pandemia, 8 são mulheres. De 10 pessoas, 8 são mulheres. Então, assim, é muito alto esse número. Né? As mulheres estão sofrendo demais essa pandemia. E aí eu gostaria de passar aqui, Janete, para a segunda pergunta, né, que é a curiosidade da turma toda, e eu acho que é a curiosidade de todas as mulheres, né? Que como você conseguiu lidar com o preconceito quando você começou a sua carreira, né? E eu acredito que até agora, e a cobrança que tem em cima das mulheres, dela sempre ter que estar provando que ela é capaz, que ela consegue, que ela chega lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não considero que a minha vida seja carreira. Desculpa, eu eu me considero expressei como mal. missão. Missão é diferente. Carreira, quer dizer, a política tem que ser para nós uma missão de criar um mundo novo, de criar uma sociedade mais justa e mais igual. Então, é esse o conceito. Porque se eu fosse ter carreira, eu acho que eu poderia ser uma boa professora ou uma arquiteta, mas que eu fiz arquitetura por causa de ocupações, né? Então, tenho eu uma concepção de que política, para valer, tem que ser solidária, justa, igualitária. E ela, a cada dia, a gente tem que se superar e ajudar os outros a juntos se superar, né? Bom, dito isso, eu queria dizer para vocês que a minha história é uma história que eu participo da política desde 5 anos. Aí você fala, 5 anos? Sim, 5 anos. Eu nasci, e aí quando você falou da falta de água de pipa, eu me lembrei da minha infância, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que eu carregava, não sei se vocês se lembram, de rodilha, é um pano que você põe na cabeça, e uma lata, né? Tem aquela música, lata d'água na cabeça, lá vai o caneco. Então, quer dizer, as pessoas pensam que política é só o parlamento. Não, política é vida, política é todo dia. E aí tem política de luta por políticas públicas. Eu lutei
por políticas públicas de água, eu lutei por políticas públicas de luz, eu me criei no candeeiro, na vela, só depois de crescida que eu tive acesso à luz. Por isso que é muito importante ver o que o Lula fez, né? De levar a luz para as comunidades, luz para todos, né? Então, eu entendi muito isso. Água para todos, luz para todos. Bom, a minha origem é a teologia da libertação e eu fui lutando, participei de grêmios e, de repente, encontrei um homem que também estava nessas lutas. Então, na verdade, eu não comecei agora, no parlamento, eu comecei a partir de 2007, no parlamento. Mas eu fiz luta por água, luta por saúde, sempre luta, né, por políticas públicas. Eu acho que nós todas, né, que participamos, né, da construção do PT, da esquerda, né, nós militamos, né, nos movimentos sociais, continuamos militando, porque eu acho que a gente tem um sentimento de humanidade que nos move, né? É isso mesmo, solidariedade. Agora, por que eu me tornei parlamentar? Porque a cidade aconteceu, a cidade precisava de uma representante para tocar as políticas públicas. Eu implantei na cidade o Bolsa Família, os restaurantes populares, as casas da mulher, a questão da igualdade. Então, eu sou muito conhecida na cidade. Né? E aí... No Estado, né, Janete? Eu acho que você conseguiu, né, por ser pioneira, né, por ser uma das primeiras mulheres, né, do PT no parlamento, né? Pois é, Cris, mas é muito duro, porque, primeiro, eu sofri preconceito em Brasília várias vezes, eu usava tranças, agora eu estou com o cabelo solto porque as tranças quebraram, mas é meu cabelo todo encaracolado, eu assumo minha negritude. Em São Paulo, eu senti essa questão muito, porque no Rio, na Bahia, a maior parte são negros, né? Agora, em São Paulo, o preconceito você sente muito mais, né? Então, e o principal, até dentro do partido, muitos colocavam coisas que eu fazia no crédito do marido. Quando ele se tornou prefeito, não dava mais para me escantear, né? Então, a questão de lutar por respeito às mulheres e à sua capacidade é muito importante. E eu não ligo. Me chamam de desaforada, me chamam de respondona. Eu sou tudo isso, e um pouquinho mais, né? Porque eu tenho resposta mesmo. E nós, mulheres, temos que aprender a responder. É claro que cada um responde de um jeito, né? Eu não. Eu já parto, desculpa, para chutar o pau da barraca. Uma pessoa simples, eu respeito e tudo mais. Mas agora, para certas pessoas, não. A gente tem que dar logo um chute no pau da barraca para eles me respeitarem. E o pior é quando o homem vê uma mulher competente. Aí é difícil aceitar. E aí eles falam que nós somos neuróticas, não sei mais o quê, porque eu sei que tem muitos homens que não são assim, mas a maioria dos homens nos veem como um ser
de segunda classe. E eu quero aquele direito constitucional no artigo 5 de ser igual. Igual. Então, isso é muita audácia, né? É verdade. Vou passar para a Rosa Marina, que ela tem uma pergunta para te fazer, Janete. Janete, nós sabemos que o Brasil ocupa um triste lugar, né, mínimo, de ocupação das mulheres na política. Você poderia nos dizer quais são essas consequências da subrepresentação da mulher na política? Rosa, eu acho que a sua pergunta é muito importante. A primeira coisa, eu quero partir para a solução. Eu acho que nós temos que mudar a cultura e a educação, porque essa cultura de que mulher é um ser de segunda classe só faz com que nós fiquemos como numa situação de Brasil colonial, né? O Brasil foi um dos últimos países a se tornar uma república, ao voto feminino, né? Então, isso tudo é atraso. E essa é uma questão muito importante. Por quê? O que eu defendo, aí é outra questão, crise, dona Francisca, revolucionário. Se nós somos 52% da população, eu defendo não 52, mas por que não 50? Paridade. Sim, sim, mais justo. Paridade, né? Mas, na verdade, a mulher, por toda a sua educação, ela sempre aceita ser submissa, né? Então, desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o pensamento libertador e autônomo é fundamental, porque o país tem países na África e na própria Bolívia que tem quase 50% de mulheres na política, né? Por causa da guerra, por causa de lutas, e nós, mulheres, precisamos de ter coragem. Aí vai cantar aquela música, Irmãs, é preciso ter coragem. Isso. Francisca, passar para a Francisca fazer uma pergunta para Janete. Janete, você quase que foi, de certa forma, você foi na direção do meu pensamento, né? Que é preciso realmente conscientizar as mulheres para que elas se conscientizem da importância delas na sociedade, mas eu fico me perguntando, né? Como fazer esse trabalho? Será que esse trabalho não se daria lá na base, quando elas são educadas, até quando estão naquela fase de crianças, enfim? Será que não seria por aí o começo de tudo isso para a gente, para que conseguíssemos uma independência mais rápida, porque é tudo tão devagar, né? Bom, dona Francisca, a sua pergunta é uma pergunta instigadora. Eu posso ver a minha realidade. Eu fui educada para pensar, né? E também um pouco rebelde, porque meu pai dizia, minha filha, por que você quer estudar? Você vai casar, vai cuidar de filhos, né? Então, eu falei, não, eu respondi o seguinte, eu não quero casar, eu quero estudar, eu quero viajar, né? Então, é preciso desenvolver nas meninas um sentido de crítica e de não aceitação da realidade. Então, quando me diziam, minha mãe dizia assim, minha filha, a mulher nasceu para sofrer. Eu pensava, não, mamãe, não é assim. Né? Quer dizer, eu resistia aos comandos que me davam. Né?
E depois, por ser filha mais velha, e meu pai notar que eu era danadinha, né? Eu era muito estudiosa, mas muito assim, tudo eu fazia, não, tanto que eu nunca apanhei, mas eu fiquei muitas vezes de castigo, porque eu enfrentava muita coisa. Minha mãe dizia: quem fala a verdade não apanha, mas fica de castigo para aprender. Então, eu acho, dona Francisca, que a primeira coisa é o papel fundamental da mulher. E o papel fundamental da mulher é dizer que nós mulheres somos capazes, que nós mulheres podemos, entende? Por que a gente não diz isso? Por que vergonha? Por que submissão? Entende? Uma coisa é companheirismo, outra coisa é submissão, né? Dando um exemplo assim muito básico, a primeira vez que o bem que vocês sabem é o Eloy, que eu estou casada há 48 anos com ele, e disse que não ia casar, né? Eu casei porque eu bati com as ideias dele, senão eu dizia, não vou casar. Então, a primeira vez que ele foi na minha casa, ele almoçou e aí ele adorou a maionese. Ele morava sozinho. Sabe o que eu fiz? Peguei um papel e escrevi a receita da maionese e dei para ele. Falei, é assim que se faz. Aí ele falou, que legal, eu vou fazer em casa. Aqui em casa, os dois trabalham. Quem chega primeiro pega no que tem que fazer. Nós não temos aqui empregada para fazer comida, para comprar coisa. E ele sabe fazer tudo. Mas eu que ensinei. Às vezes, ele diz para mim assim, eu não quero fazer bolo, mas eu ensino tudo. Eu faço em casa tapioca, no domingo aqui em casa é o trabalho coletivo. Eu faço tapioca, ele peneira, outro dia ele fez a tapioca, e assim vai, entendeu? Então, primeiro, nós temos que ensinar aos homens a também dominarem a cozinha. Só que depois eles ficam muito folgados, hein? Mas tem que dar esse espaço. Então, essa luta diária de dizer, vamos dividir, não é, sabe? Ele vai na feira, tudo bem, eu faço almoço, mas se eu vou na feira, ele faz almoço. Né? Sim. Então, não, outro dia eu estava escutando um rapaz comentando que assim, não, eu ajudo minha mulher. Eu falei, você não tem que ajudar, vocês têm que dividir o trabalho doméstico, porque ela também sai para trabalhar, não é? É a concepção, né, Cris? Sim. É a concepção que a gente tem que mudar. A concepção de parceria. Parceria é junto. Eu não estou atrás do meu marido, nem atrás de nenhum homem. Eu estou junto. E vamos construir... Então, Janete, mas aí eu queria completar com uma pergunta para você. E o que nós vamos falar para essa mulher que mora em Mariporã, nos lugares assim, super distantes, que tem que andar para pegar condução, mulheres que só ficam em casa criando os filhos enquanto o homem sai para trabalhar? Como que nós podemos chegar nessa mulher? É uma pergunta complexa. Sim. Mas você tem que usar o método do Paulo Freire, né? Ouvir essas mulheres e organizá-las para que elas lutem para conseguir os seus direitos. Os direitos não caem do céu. Eu, quando criança, me lembro, minha mãe, meu pai, brigando com o vereador, dizendo, nosso bairro precisa de água. Isso é básico. Mas não esperar cair do céu, né? É a organização pela luta de questões básicas. Não ter água é o que eu vivi quando eu era criança,
Né? Sim, e sem falar que Mariporã é que fornece água para São Paulo, né? Pois e nos bairros aqui não tem água. Né? Muitos bairros aqui não tem. Eu acho que é uma luta muito importante, porque a mulher sabe, sem água você não vive, você precisa de lavar, de preparar comida, né? Sim. Então, tem que começar a conscientizá-las que esse direito básico elas não receberão de graça. Elas têm que lutar pelos seus direitos. Participar da luta. E na luta, gente. Olha, eu estou dizendo, isso aí, há muitos anos atrás, minha família lutava por isso, né? E a mulher que fica em casa, primeiro, aí o que eu vou falar, eu não consegui fazer. Eu acho que o Estado, como faz na Suécia, deveria pagar a dona de casa para cuidar da sua casa. Por que não? O ideal seria isso. O ideal não é o real, porque os filhos não é do Estado, o filho não é do Brasil. Esse trabalho, além de não ser remunerado, ele é desconsiderado, né? Isso. Ele é escravo, não é rainha do lar, é escrava do lar. Não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra. Isso está igual o trabalhador do Bolsonaro, Janete. Pois do carteira verde. Então, é isso. Quer dizer, na verdade, o certo é que o Estado, nós lutamos para fazer isso, que o Estado pagasse para, ou então que a própria empresa onde trabalha o marido se responsabilizasse de repassar valores econômicos para essa mulher, né? E aí, Cris, por isso que eu luto por lavanderias comunitárias, por restaurantes populares, entendeu? Porque a jornada de uma dona de casa é cruel, né? Cruel. Mas aí nós teríamos muito que falar. Mas muito. Só dizendo que aqui em Guarulhos nós implantamos restaurantes populares, não é o suficiente. Eu trouxe verbas para implantar lavanderia coletiva. É bom vocês irem em Heliópolis, lá eles têm. Eu conheci lá a experiência. Então, mas eu trouxe a verba, mas o governo, depois do Eloy, do Almeida, perdeu a verba. Então, mas nós vamos voltar, Janete. Políticas públicas para as mulheres, né? Sim, sim. Então, Janete, você sabe assim, uma coisa que... Desculpa as outras se tem alguma pergunta. A minha é a última, tá? É assim, eu não posso deixar de te perguntar isso, né? Como você vê, depois desse período aí, que a gente conseguiu aprovar, né, essa política compensatória das cotas de mulheres, né? Eu estou falando em relação à mulher na política mesmo. Como que você vê isso? Você acha que nós conseguimos avançar, que nós estamos na mesma? Está funcionando essa política? Tá, Cris, tá sim. Olha, eu participo dessa luta desde quando ela era a luta do PT. E aí a Marta Suplicy fez isso lei, né? E quando deputada federal da bancada feminina, nós conseguimos vencer a questão que antigamente não era obrigatório a cota. E a cota não é 30% para as mulheres. A cota é 30% para um dos dois. Pode ser para homem também, né? Sim, então, se inverter, né? Então, ser obrigatório. Tanto que isso tem feito que os partidos comecem a procurar mulheres, né?
ainda não é o ideal, porque se, por exemplo, se não fizer a cota de 30%, os outros vão ser na relação, entende? Então, isso é um avanço, porque obriga todos os partidos a ter uma porcentagem significativa de mulheres. Mas o ideal seria uma reforma política onde 50% fossem mulheres e 50% homens, né? Esse é o ideal, né? Mas já avançamos. Agora, eles não explicam isso, que é 30% o mínimo de um dos dois, tanto da mulher quanto dos homens. E a outra coisa é que também nós criamos a obrigação de repasse de verbas para a formação de mulheres, o que não existia. Então, isso aí... É que, na prática, ainda a gente não consegue observar, né, como funciona. Não funciona ainda, né, essas políticas, né? Tem que funcionar, Cris, porque se não funcionar, o partido é penalizado. Você que não sabe. Então, tem que funcionar, né? Tem. E tem que acompanhar a discussão partidária para essa questão, porque o fundo partidário tem que repassar não só durante a campanha, mas durante o período de não campanha, uma porcentagem, se não me engano, de 5% para poder formar mulheres e formar jovens, né? Nós temos que ir atrás disso, Janete, você tem que ir com a gente. Olha, eu já fiz a minha parte, agora vocês têm que se virar, porque nós inscrevemos em lei o que precisa. Sabe o que falta? Eu falei isso agora, vai atrás, cobra da direção estadual, minha gente. É verdade. Nada vem do céu, nem o dinheiro, nem a cachaça, né? Tudo é uma luta. Tudo é uma luta, tudo é uma luta. Rosa, você tem outra pergunta, parece, né? Janete? Ouvindo, Rosa, estou ouvindo, aguardando a pergunta. Janete, então, como o nosso assunto, né, é a importância da mulher na política, gostaria que você passasse assim, uma explanação para todas as mulheres que estão nos assistindo, o quão é importante a nossa participação. Que pergunta importante e séria. Aliás, vocês, cada uma faz pergunta melhor do que a outra, né? Em primeiro lugar, o que eu digo para a mulherada é que é preciso ter um olhar crítico, né? Perguntar por quê? Para quê? E eu com isso? Né? O que isso me faz bem ou me faz mal? Então, a gente precisa de desenvolver uma educação libertadora, questionadora e participativa, né? Então, mulherada, por que não o homem da sua casa arrumar a cama enquanto você lava a louça? Ou vice-versa. Ele lava a louça e você arruma a cama. Entende? Dividir. Isso aí não torna nenhum homem menos macho, né? A questão de ser homem não está no serviço que ele faz, né? E a questão de ser mulher também não, porque tem muitas mulheres, como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna. Então, tem muitas mulheres que são mulheres fisicamente, são mães, mas a cabeça é uma cabeça de homem, é a cabeça do status quo, é a cabeça da sociedade do machismo, né? Então, a gente tem muito o que fazer. E, portanto, isso é que me dá a força
para todo dia acordar e ver que ainda tem muitas mulheres que precisam ouvir isso, né? Questione, mulher. Busque os seus direitos. Organize-se, mulher. E aí nós temos as humanas, mistura de humano com humanas. Isso. Pode ser muito importante. A gente espera ser o canal, né, que possa converter essas lutas todas das mulheres, né? É verdade. Aqui Agora, em Mariporã. Mas só uma coisa, gente. É muito importante a consciência de você mesmo. Você tem que ser aquilo que você fala. E, às vezes, é difícil. Às vezes, é muito duro, entende? Você enfrentar o pensamento machista, né? Na relação, e você buscar construir alternativas. E eu sinto muito isso aqui, porque eu sou uma mulher corajosa, que parte para cima, e muitas vezes o meu próprio marido fica com medo de falar o que eu sou para respeitar a igualdade, não sei mais o quê, né? Tá certo, mas tem que valorizar aqueles que têm valor, né? Porque, gente, o valor é que nem o vinho, né? Quanto mais velho, mais experiência você tem. Então, a experiência é insubstituível. Sim. Está quase acabando. Não, deixa eu só falar mais uma coisinha. Não, uma mas coisa deixa eu terminar só uma coisa. Eu acho que vocês têm que começar a criar uma campanha de WhatsApp, porque essas eleições com a pandemia não será igual às campanhas anteriores. A direita está muito mais organizada nas redes do que nós. E agora, sim. Sim. Pode perguntar. Não, eu não vou perguntar, eu só queria, assim, que é uma coisa que você falou no começo, mas me tocou muito, né? Porque eu, com muitos anos de militância aí no movimento popular, e às vezes eu ficava muito aflita, e cheguei até numa terapia, né, confessar isso, né? Que eu me sentia mal porque eu não tinha como dar retorno para as pessoas de toda a demanda que as pessoas tinham, né? E o meu terapeuta me falou, só de você escutar, você já está assim reconhecendo aquele ser humano que está ali. Você falou sobre isso, Janete, né? Como é importante a gente escutar essas pessoas, né, que estão aí nos bairros, as mulheres, né, principalmente que aí estão sofrendo por conta de toda essa questão econômica, essa questão da pandemia, né? Então, assim, esse olhar humanas, né, eu acho que a gente nunca deve perder, né? É que nós não estamos tratando com números e votos, né? Nós estamos tratando com o ser humano. Só para dizer uma coisa, Cris, nesse período de pandemia, tentando ajudar um assessor que trabalha na periferia, ensinando para ele como usa o WhatsApp, eu consegui montar um trabalho dele via rede, entende? Então, é você se debruçar frente à realidade. Primeiro, não pode ter uma visão de derrotista. Quer dizer, você tem que buscar solução. Liderança é aquela pessoa que não esmorece e sempre diz, vai ter solução, eu vou buscar. E se você acredita nisso, as respostas virão. Né? Né? Então, ouvir, prestar atenção. Às vezes, a gente está falando sem ouvir. Tem que ter esses dois movimentos, porque muitas ideias vieram
de questões muito simples, de pessoas muito simples. Isso mesmo. Então, gente, olha, nós estamos há 10 minutos aí de encerrar a nossa primeira live, né? Eu vou passar, então, para considerações finais aí da Francisca, da Rosa e, posteriormente, da Janete. Francisca. 2 minutos. Esse encontro nosso foi realmente bastante enriquecedor. Esse grupo que foi criado, Humanas, tenho certeza que é um grupo que virá para ouvir e sentir com o coração a demanda da população. A Pietà, Janete falou, muito bem falado aí, no sentido de que não basta você estar presente diante de uma pessoa, ouvindo ela falar. Ouvir por ouvir. Você tem que ouvir, escutar e sentir. E sempre, sempre, sempre encaminhar soluções. Eu agradeço de coração esse nosso encontro. Muito grandioso. Muito, me acrescentou bastante. Gostei muito, Janete, de ouvir você e todas as companheiras. Obrigada, Francisca. Rosa? Está desligado o microfone da Rosa. Eu quero agradecer a participação da Janete, né? E reforçar que a nossa presença dentro do Senado, das câmaras, é muito importante, porque os homens criam leis voltadas para eles, né? Então, a nossa presença ali, ela vai fazer com que a mulher lute para que essa lei seja voltada em nosso benefício, não é verdade? Porque sem a mulher lá dentro lutando, é mais difícil a gente conseguir que uma votação seja aprovada num projeto que nos beneficie. Então, Janete, muito obrigada mesmo, de todo o coração. Janete? Janete está com o microfone fechado. Fala você, eu termino depois. Você termina depois? Tá. Não, eu só queria agradecer, né, a presença de vocês, dizer do prazer que foi escutar as companheiras e principalmente a Janete, né, que eles deu uma aula aí para a gente, né, de como nos organizar, de como fazer política, né, e dizer para as mulheres de Mariporã, né, que nós estamos abertos aí, pode nos procurar, né, nós estamos aí no Face, temos também no WhatsApp temos um grupo, né, e estamos com um abaixo-assinado para arrecadar assinaturas para a instalação de uma delegacia de mulheres, de atendimento especial às mulheres aqui em Mariporã, né? Então, por favor, assinem, repassem, né? E nós vamos, da Secretaria de Segurança Pública, né, e fazer essa reivindicação aí, mais do que justa, para as mulheres de Mariporã. Então, eu deixo com a Janete agora para fazer o encerramento final aí. Não, obrigada, Janete. Depois você conclui também. Então, em primeiro lugar, eu gostei muito de participar. Achei muito legal essa ideia desse mandato coletivo das humanas, né? Fechou. Sim. O meu notebook é muito sensível. Eu considero que era necessário fazer 2 momentos, porque o trabalho do executivo, que é a responsabilidade da dona Francisca, tem que ser outro espaço e uma política global para toda a cidade. Já para vereador, legislativo, vai ter que focar em bandeiras. Eu acho que vocês têm que defender bandeiras. Eu acho que a delegacia é muito importante, mas eu vou olhar mais embaixo. Por que vocês não fazem também um abaixo-assinado para ter água nos bairros que não têm? Sim. A gente costuma dividir um pouco isso, mas era legal se a gente fizesse uma coisa só, né?
para pegar todos os na dados. verdade, a violência contra a mulher é algo fundamental, mas o mais básico é a água, né? Que é Sim, também verdade. uma violência. A pessoa ter que carregar água, esperar carro-pipa, né? Então, nada contra a ter delegacia, mas em um governo do Estado PSDBista, eles não vão fazer, né? Ah, mas nós vamos lutar. Não, eu não estou tirando a questão da luta. Eu estou dizendo que, simultaneamente... Sim. Cris, você tem água em casa? Tenho, claro, né? Então, pronto. E eu sei como é que é. E aqui do meu lado eu vejo mulheres que descem e sobem ladeiras, assim como você falou, porque vai no poço do vizinho tirar água, né? Essa luta é concreta e ela entende, né? Sim, sim, Sabe? sim. Então, não pode desassociar. A minha primeira luta com a minha família foi por água, por luz, por asfalto. O As coisas asfalto, básicas. claro, mas que são reais. Sim. Quem carrega água na cabeça sabe o que é subir morro, e eu também morava no morro, né? As nossas casas não era comunidade, não, era terreno, mas a gente ia buscar água no Bicão, que ficava a quase 2 quilômetros da minha casa, né? Então, É a luta concreta mesmo. vocês têm que aprender uma coisa. Às vezes, a gente está falando uma coisa e a pessoa só ouvirá na medida em que você falar aquilo que ela está precisando. E ela está precisando do básico, da água. Depois que ela conseguir a água, ela vai lutar pela luz, ela vai lutar pela não violência. Mas não adianta ficar em uma coisa que é necessária, mas que precisa de algo ainda mais básico, né? Sim, então, é verdade. isso, não desassocie dos interesses e das necessidades das pessoas, né? Importante isso. É um negócio muito importante. Mas, no mais, eu quero agradecer, dizer que vocês têm uma grande tarefa, porque a primeira vez que vocês vão ser candidatas, né? E construir candidatura em tempo de pandemia É difícil. muito... Não use essa palavra. Todo é complexo. É complexo. Por sua positividade, viu? Todo problema tem solução, não é? A única coisa que não tem solução é a morte. Isso. Aí não tem. O resto tem. É isso que me move, entendeu? Tem solução. Eu vou encontrar. E aí, se você se determina, então precisa candidatura, disciplina, determinação, foco. E foco não é o que eu penso, mas foco tem que ser aquilo que a comunidade acha que é mais importante. Tá bom? Quero ter contribuído, muito obrigada, e estou às ordens. Como eu disse, você deu uma aula hoje para a gente. Muito prazer em ter você aqui, Janete. Muito obrigada, viu, pela tua atenção de participar aí com a gente. Foi um prazer imenso te receber. Viu? Agora eu estou indo para uma reunião de bairro. Boa reunião. Obrigada. Um abraço. Então, gente, eu só vou... Escuta essa, Janete, qual que é a nossa próxima live, que é quinta-feira que vem. Nós vamos falar sobre religiões de matriz africana. Tá? Nós vamos ter uma convidada para falar sobre isso, né? E
E é isso, as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, né? Eu agradeço também. E se puderem reproduzir esse vídeo para outras pessoas, melhor ainda. E toda quinta-feira nós vamos estar aqui com um tema, né? Em relação às mulheres. Boa noite para todo mundo. Um beijão para todas. Obrigada.